Olá, olá! Bom dia a todos! Mais uma palestra aqui do Centro Espírita Gamaliel se iniciando para começar bem a nossa semana, para começar bem o nosso domingão. A Natácia aqui vai fazer agora uma leitura para a gente iniciar e logo em seguida nós vamos entrar com um tema entendendo o Espiritismo, falando alguns princípios gerais, algumas questões que são interessantes que nós tenhamos por ponto de partida quando a gente se debruça a entender um pouco mais o que é esse universo de informações. Exatamente. Gente, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à nossa palestra pública do Centro Espírita Gamaliel. Hoje aqui em Brasília está uma manhã tão gostosa, tão fresquinha, né? É bom de ver, é bom de estar aqui com todos vocês e aqueles que estarão futuramente. E um abraço muito grande para todos os nossos amigos lá do Itapuã, né? Frequentadores do Centro Espírita Gamaliel. Estamos com saudades, né, Alexandre? Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Mentira, é muito, gente. Então vamos começar aqui com a leitura dos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Bom, bora lá. Prolegômenos. Fenômenos que escapam das leis da ciência vulgar se manifestam em toda a parte e revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem. E é assim que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corporal estão na natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. Por isso, delas se encontrarem vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje, elas são gerais e patentes para todo o mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro, aqui a gente está lendo o Livro dos Espíritos, é a compilação dos seus ensinamentos. Foi escrito sob ordem e sob o ditado dos espíritos superiores para esclarecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do seu pensamento e que não tenha se submetido ao seu controle. Somente a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, são obras daquele que recebeu a missão de o publicar. Entre os espíritos que se concorreram para a realização desta obra, vários viveram em diversas épocas sobre a terra, onde pregaram e praticaram a virtude da sabedoria. Outros não pertencem pelo seu nome a nenhum personagem do qual a história tenha guardado a lembrança, mas sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com aqueles que trazem um nome venerado. Bom, a gente começou a fazer essa leitura porque ela vai ser uma introduçãozinha aqui, porque o Alexandre vai desenrolar sobre entendendo o Espiritismo. E então, agora a gente vai fazer uma oração para iniciar a nossa palestra, os nossos trabalhos. E aqueles que se sentirem confortáveis em fechar os olhos ou não tem uma forma certa de conectar com Deus, mas a gente convida você agora, nesse instante, a se concentrar conosco para a nossa oração, tá bom? Deus, nós pedimos aqui a sua proteção para que a gente tenha uma excelente reflexão, que essa reflexão seja
algo que toque o nosso coração, que a gente consiga aproveitar essa semana para ser uma versão melhor daquilo que nós somos. Então, nós pedimos que o Senhor nos proteja e nos ampare para que o que tem que ser dito seja dito com muito amor, cuidado e atenção. A gente pede também para todos os nossos amigos queridos lá do Itapuã e de outros lugares também. Em especial, nós queremos pedir também a todas aquelas famílias que tiveram familiares com a Covid-19, aqueles que estão em recuperação, aqueles que se recuperaram, amparar aqueles entes que acabaram por desencarnar, que todas essas pessoas sejam envolvidas em nossa vibração, porque nós sabemos de parentes queridos dos nossos trabalhadores que infelizmente estão com essa doença, mas que a gente tem fé em Deus que tudo vai passar, porque a gente se entrega de verdade para esse Pai que não é punitivo, mas que acolhe a gente com todo o amor, com todo o carinho. E é isso, Papai do Céu, que o Senhor nos ampare agora e esteja conosco, segurando a nossa mão. Que assim seja. Bom, galera, então agora eu vou deixar aqui o Alexandre com vocês, estarei nos bastidores. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar, que eu olho lá e vou passando aqui para ele. E é isso. Fiquem com Deus e até agorinha. Bom, vamos lá então, pessoal. Desenvolver aqui o tema Entendendo o Espiritismo. Essa é a quarta live que nós temos feito aqui no Gamaliel, né? Então, nós começamos desenvolvendo. Primeiro a gente deu um oi, né? A gente começou dando um oi, nos situamos, falamos da importância da empatia. Foi a nossa primeira live, a gente falou sobre a empatia, a importância de olhar o lado do outro e como essa situação do mundo pode nos ajudar a tirar algo bom. E justamente o entendimento do outro pode favorecer para que nós entendamos mais essa questão. Depois nós falamos sobre definições, porque Kardec ele faz uma observação, né? E esse foi o tema da nossa terceira fala. Ele faz uma observação muito criteriosa das coisas como elas são. E ele traz algumas definições mostrando a importância delas para que nós não falemos uma coisa e outra pessoa entenda outra coisa por ter aquela palavra, um conceito próprio para aquela pessoa. Então, com isso, nós trouxemos uma reflexão que vai para as nossas casas. Por quê? Porque quantas vezes a gente às vezes está brigando falando a mesma coisa? Quantas vezes a gente está em conflito ali, trazendo uma mesma ideia, só que com termos diferentes, em um contexto às vezes um pouquinho diferente, numa situação um pouquinho diferente. E isso tudo precisa ser levado em consideração para que a comunicação possa ser mais efetiva. Então Kardec ele começa a fazer uma análise das coisas, e essa parte foi muito importante nas palestras anteriores, na palestra anterior principalmente. Por quê? Porque ele olha como as coisas estão se apresentando. Ele não cria na cabeça dele um sistema. Aqui no Prolegômenos os espíritos comentam, é colocado isso, para acabar com esse espírito de sistema que às vezes a gente tem, porque ele pode engessar a nossa forma de perceber as coisas, porque a gente olha e a gente vê naquelas coisas, uma das primeiras impressões que a gente tem é de fazer o resgate com algo que a gente conhece. Então a gente começa a fazer uma avaliação partindo do nosso próprio conhecimento. Beleza. E aí tá. Aí ele vai olhando as coisas e coisas parecem um pouco diferentes do que habitualmente a gente tem costume. Então aí começam a surgir termos novos. Aí começam por exemplo, o termo espiritismo. Espiritismo é um termo que não existia antes. Ele existe a partir do momento em que Kardec começa a se debruçar em torno dos fenômenos, que nós entendemos os fenômenos espíritas. A partir do momento em que ele começa a estudar, é que esse termo vai sendo cunhado, porque é o ensino trazido pelos espíritos.
mas não é de qualquer forma, não é qualquer observação, não é em qualquer contexto. Por isso deu um nome próprio. Então o Espiritismo, todas as vezes que a gente for ouvir a palavra Espiritismo, nós vamos estar falando, nós nos referiremos aqui, né, e sempre fora vai ter que ser isso também, a um conjunto, né, de conhecimentos que foram analisados sobre uma ótica determinada, com um critério específico que nos conduz a uma reflexão própria. Não é tudo que é relacionado a espírito que é espiritismo. Para isso nós temos uma outra palavra. Aquilo que é referente ao mundo espiritual nas suas mais diversas formas é espiritualista. Então qualquer vertente que a gente vê do ponto de vista religioso, do ponto de vista filosófico, que leva em conta a questão espiritual, é uma doutrina, é uma faceta, é algo espiritualista, mas não é necessariamente espiritista, espírita. Por isso, às vezes, as pessoas se equivocam quando perguntam qual espiritismo você frequenta, de qual linha você é. Porque, em origem, não existe essa distinção. O espiritismo é um. É esse corpo doutrinário que foi concebido partindo-se da observação criteriosa e tendo alguns preceitos estabelecidos a partir disso. Então, que faz toda uma condução para que nós entendamos pela reflexão as coisas como elas são. É simplesmente, gente, para que nós olhemos para o mundo e entendamos o mundo como ele é, sem acreditar num sobrenatural que na verdade nada mais é, como vem nos revelado, que um desconhecido até aquele momento. E que ao mesmo tempo que é desconhecido, esteve sempre entre nós dando algumas pinçadas da sua existência para chamar a nossa atenção. E muitas pessoas acreditaram e começaram a abraçar esse tipo de conteúdo ao longo da história, mas nem sempre dedicados de uma forma a entender exatamente o que acontecia. Então, às vezes, a gente via um pedacinho de uma coisa e acreditava que aquele pedacinho era suficiente para explicar tudo, quando na verdade não era. Então, é assim que vem começando. Então, o Kardec coloca como um dos primeiros princípios que ele levanta, e está lá isso na introdução à doutrina espírita, no Livro dos Espíritos. Um dos primeiros princípios que ele fala é a relação que existe entre o mundo material e o mundo espiritual. A gente parte desse princípio. Aqui não está sendo estudado unicamente as coisas físicas, mas também não está estudando exclusivamente as coisas espirituais. Porque nós estamos agora em um momento para que possamos aprender justamente sobre a relação que existe entre o físico e o espiritual. Como é que a gente pode colher da questão espiritual ensinamentos que nos ajudem a melhorar a nossa vida física. E como nós podemos viver melhor a nossa vida física preparando-nos para essa vida espiritual. Então a gente parte desse princípio. E tem um objetivo muito claro que nos vem sendo revelado, e isso aparece em vários pontos, que é o de que nós consigamos compreender o futuro e não ter dúvida dele. Por que isso faz tanta diferença? Porque o futuro, ele é algo, né, que eu vou experimentar daqui a pouquinho, mas que vai poder ser bom ou não, dependendo das escolhas que eu faço agora. E é aí que está uma chave interessante. Por isso é tão importante a gente entender que realmente existe um futuro, e esse futuro a gente não está falando de um amanhã. Por exemplo, hoje aqui nós estamos falando é domingo, então nosso futuro não é necessariamente segunda-feira, né? Mas é o próximo domingo, e mais o outro, mais um milênio, mais 2, mais 3, mais 5, e vai embora. Não acaba mais. Quando a gente entender que isso é uma realidade, né, mais do que uma possibilidade, e a gente começar a se preparar para esse tipo de vida, a nossa preparação vai ser diferente. Porque, vamos pensar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia.
A gente dorme durante a noite para que a gente se recupere, para que a gente possa descansar, estar bem para as atividades do outro dia. Se no outro dia, no período da tarde, por exemplo, a gente tem uma reunião e a gente vai apresentar um tema específico, é natural que antes dela a gente faça uma preparação, né? Que a gente consiga ali estipular exatamente o que a gente vai falar, as linhas que nós vamos tratar, a gente vai colocar, elencar essas coisas que são importantes. E aí, durante a reunião, nós vamos trazer os elementos que são importantes para que a gente discuta e chegue a uma equação, a um denominador comum, a uma solução de alguma problemática, caso esse seja o tema. Então, a gente faz essas preparações. Para a vida é a mesma coisa. A mulher que quer engravidar, por exemplo, ela tem uma preparação. Durante a gravidez, ela tem toda uma preparação, um cuidado, ela vai administrando os alimentos, o descanso dela, um monte de fatores ali para que o bebê nasça bem. Porque, se a gente sabe, se houver, por exemplo, consumo de droga, álcool, tudo isso pode prejudicar, por exemplo, a criança, né? Então, o futuro dessa criança estaria comprometido. Então, tudo que a gente vai fazendo, a gente pensa num amanhã. Agora, a gente está falando dentro da questão espírita, do entendimento espírita, de um amanhã ainda mais amplo. Algo que a gente possa levar realmente para toda a vida. É algo, né, que não tem fim. A gente parte desse pressuposto para que isso possa fazer todo nos ajudar em todo um planejamento agora. Então, nós não estamos vivendo no futuro. Mas nós estamos vivendo hoje para ter cada vez amanhã um hoje melhor. Então amanhã vai ser, quando a gente estiver vivendo ele, vai ser um hoje. Todo o futuro nosso, no momento em que ele está presente, né, nós vamos estar colhendo ali o resultado daquilo que a gente plantou antes. Então tudo o que eu sou hoje, tudo o que eu tenho agora, o que eu conquistei, o meu patrimônio intelectual, o meu patrimônio moral, ele é fruto do que eu fiz anteriormente. Quantas pessoas às vezes chegam lá na metade da vida ali e falam, nossa, eu podia ter estudado mais. Ele entende naquele momento a importância da preparação que ele podia ter feito, mas que não fez. E aí o Espiritismo vem falar para a gente, calma, ainda dá tempo de fazer. Porque sempre é um tempo de recomeçar. Sempre há uma possibilidade de que a gente faça por nós. E isso é importante, porque se eu entendo isso, não tem essa de, não, já passou meu tempo, já foi, agora não dá mais. Não, sempre dá. Sempre é possível. Sempre é um momento propício para que a gente possa fazer alguma coisa por nós. E aí isso fica bem marcado, bem posto. Então esse é um dos objetivos, descortinar esse futuro. E aí a gente chama, nesse descortinar, uma revelação. Então, o Espiritismo seria uma revelação? Primeiro, o que é revelação? Revelação é a gente tirar o véu. É a gente fazer uma coisa que não era conhecida, passar a ser conhecida. A gente tira o segredo da coisa. Só que é o seguinte, para que seja uma revelação, ela tem que ser verdade, porque senão não é revelação. Porque se revelação é eu mostrar um fato que estava antes obscuro, que antes não estava compreendido, se é eu fazer com que esse fato seja conhecido, caso esse fato a que eu estou atribuindo como algo, né, que precisa ser colocado à vista, ele não seja verdade, ele não é então nenhum fato. Porque não é verdade, é uma mentira. Se é uma mentira, não é um fato. Se não é um fato, não é uma revelação. Então a gente entende que é sim uma revelação porque traz uma verdade que antes não era compreendida como passou a ser. E aí tem esse caráter. Mas de onde que vem essa revelação? Ela tem dois aspectos que são importantes. Um que é divino e outro que é científico. Esse divino, ele tem um caráter providencial, porque não fui eu que quis. Não foi, peraí, deixa eu ver aqui, o que precisa ser, que segredo que eu vou revelar dessa vez. Não foi assim que aconteceu. Parte-se de algo maior e chega até nós. Mas entra um segundo caráter. É um caráter experimental aqui. Porque qualquer um de nós, se utilizar as ferramentas adequadas,
pode entender um pouco mais sobre o processo, sobre o fenômeno, sobre todo o conjunto de informações que isso encerra. Porque o Espiritismo não vem para que nós entendamos simplesmente o futuro, ou para que nós saibamos sobre um passado, para que nós tenhamos fatos da nossa vida revelados, para que nós tenhamos conhecimento de algumas coisas por uma mera curiosidade. Não é para isso. É para que nós nos aprimoremos. O objetivo principal é que a humanidade entenda exatamente o que é ser humano. Qual o verdadeiro significado de sermos filhos de Deus. E aí você vai falar, tudo bem, mas como assim sermos filhos de Deus? Aí entra o princípio de tudo, Deus. Deus é a causa. O Espiritismo tem como Deus, entende Deus como a origem de tudo. É a causa que dá início a tudo o que a gente conhece. Então, se você às vezes tem conflito com o nome Deus, quando nós espíritas estamos falando da palavra Deus, nós não estamos nos referindo a todas as arbitrariedades que foram colocadas em nome de Deus ao longo da história. Nós não estamos falando de um ser humano que evoluiu demais. Nós não estamos falando de um ser superpoderoso que é muitas vezes tratado como caprichoso. Não é isso. Nós estamos falando da origem e da inteligência suprema do universo. Nós estamos falando daquilo que dá causa a tudo. Então, a gente quer entender como é que as coisas funcionam. A gente quer entender de onde nós viemos, quem nós somos, por que nós somos. E isso tudo nós podemos compreender à medida que nós conectamos com Deus. E conectar com Deus seria o quê? Seria buscar a origem, entender com mais profundidade tudo isso. Nós estamos indo em contato com a inteligência suprema e dela nós vamos colher as informações que são necessárias para o entendimento da nossa vida e, consequentemente, para dela nos utilizarmos melhor, colhendo mais resultados e podendo fazer com que mais pessoas também sejam atingidas por esse sentimento de felicidade. Então, entrar em contato com Deus não é simplesmente colocar o joelho no chão, não é simplesmente fechar os olhos, é a gente fazer uma conexão mais primitiva com a nossa essência, algo mais profundo mesmo. É algo bem profundo. O contato com Deus é algo muito profundo. Então, aos poucos nós vamos entendendo isso. E aí a fé vai começar a fazer com que esse contato se estabeleça de uma forma mais precisa. Porque aí a fé ela não está sendo vista mais do ponto de vista do mero acreditar, mas passa a ser uma certeza íntima de quem vai mobilizar todas as forças para encontrar. E por saber que tudo é possível, vai conseguir, utilizando-se da perseverança, chegar onde se deseja. Então a gente começa a ver que um monte de conceitos que nós tínhamos, eles estavam ainda pouco maduros. E o Espiritismo vem trazendo uma forma de amadurecimento disso tudo, para nós entendermos o mundo melhor, para que nós não criemos um espírito de sistema, para que nós não criemos preconceitos e divisões, mas ao contrário, nós consigamos envolver mais e mais pessoas, para que nós possamos acolher, para que nós consigamos transformar. E isso vai sendo muito importante, porque essas ideias colocadas em prática, elas vão nos ajudando e muito. E tudo bem, tem esse caráter científico, dando um passinho para a gente continuar. Esse caráter científico Kardec coloca que é observar, compara, analisa, do efeito que a gente está entendendo ali, vamos tentar remontar a causa, e aí depois a gente
de remontar a causa, vamos tentar deduzir algumas consequências e procurar aplicações que sejam úteis. Observar, então, o que eu vou fazer? Olhar, sem julgamento. Eu vou olhar as coisas como elas são. Está saindo do ponto A e indo para o ponto B? Beleza. Por quê? Calma, não precisa de eu saber por quê ainda. Primeiro eu vou observar. É uma coisa que, talvez, se eu não criar nenhuma barreira através, dos meus próprios preconceitos, se eu não crio esse entendimento ainda, aos pouquinhos ali, eu estou fazendo o quê? Aos pouquinhos ali eu estou entendendo mais. Então, observação pura e simples. Esse é um dos princípios que norteiam a ciência. Então, eu vou olhar primeiro o fato como ele ocorre. Aí eu vou comparar. Porque, às vezes, hoje vai acontecer A. Amanhã vai acontecer B. Depois vai acontecer C. Depois vai acontecer D. E tudo isso, quando eu lanço o olhar, às vezes eu vou pensar, é totalmente diferente. Não. Pode ser que seja uma faceta da mesma coisa, se expressando um pouco diferente. Por exemplo, eu consigo me movimentar aqui. Consigo. Eu tenho a movimentação toda. Se eu entro na água, eu consigo fazer os mesmos movimentos que eu estou fazendo aqui, mas vai ser um pouquinho diferente, porque as propriedades da água não são as mesmas que as do ar. E embora aqui no ar tenha água, no formato de vapor, tenha ali no estado gasoso, não é na mesma densidade que eu tenho quando eu entro numa piscina, por exemplo. Então os meus movimentos ali são diferentes. Então eu posso criticar o movimento, ou talvez a forma, o meio de manifestação dele que está sendo diferente. Então algumas coisas eu vou começando a entender a partir da análise das consequências. Espera aí, deixa eu só ver aqui que tem uma... A Natácia colocou aqui que o interessante é que quando você fala as coisas ficam claras, porque você conduz um raciocínio. Talvez a gente se perca de nós mesmos porque paramos de pensar e nos afogamos na tristeza e reclamação. Às vezes o pensar nos coloca no eixo. É justamente, a Natácia saiu daqui e foi ali fazer esse comentário aqui para nós, que ajuda que a gente entenda, porque às vezes a gente realmente está parado na nossa posição de tristeza, de sofrimento, de dores, de reclamações, e a gente acredita que é assim e ponto. Mas se a gente entende um pouco mais as coisas, e a gente faz um mergulho um pouco maior no que aquilo pode significar, o que a gente encontra? Não vou falar o que é de uma forma absoluta, porque cada um vai ser de um jeito. Às vezes eu vou encontrar no fundo do meu sofrimento o meu orgulho ferido. Às vezes eu vou encontrar no fundo do meu sofrimento o egoísmo por eu não conseguir compartilhar uma coisa que me foi dada justamente para que todos tivessem acesso. E isso, de uma forma ou de outra, vai tendo desdobramentos, tantos desdobramentos, que chega em um determinado ponto, eu nem sei mais que é aquilo, mas que se eu conseguisse remontar a causa, eu entenderia, e aí eu não estaria sofrendo daquela maneira. Por isso, se perguntar, se questionar e fazer esse mergulho interior é sempre tão importante, porque vai nos ajudando, vai nos auxiliando a entender cada vez mais o nosso estado atual. Porque o Espiritismo tem, como um dos seus objetivos também, abolir o entendimento materialista, para que nós consigamos perceber que não acaba aqui. As coisas não são simplesmente como os sentidos físicos nos fazem perceber. Não é só a luz que nós sentimos, que nós conseguimos, através do nosso sensor óptico, converter em imagem. Não é só som que a nossa audição consegue captar, nos fazendo compreender ali termos da nossa linguagem, palavras, identificar um perigo, uma melodia que a gente gosta. Não é simplesmente o toque, não é simplesmente o odor,
não é simplesmente o gosto das coisas, tem algo a mais. Porque todos esses sentidos, eles são limitados. Nós não enxergamos, só para ter uma ideia, nós não enxergamos todo o espectro eletromagnético. Nós conseguimos enxergar aquilo que é denominado luz visível. São alguns pequenos micrômetros ali, micrometros, pititiquinho ali, que a gente consegue ver, que a gente consegue analisar. São coisas muito restritas. O que a gente vê está na casa ali do 0,38, 0,4 até 0,7, 0 um pouquinho. Isso é que é luz visível. Pro lado do violeta antes ali, a gente tem ultravioleta. Do vermelho para lá também, a gente tem o infravermelho. Do ultravioleta continuando o espectro, do infravermelho continuando o espectro, a gente não consegue identificar visualmente nada disso. Ou seja, somos muito limitados. Então nós não podemos dizer que existe só aquilo que a gente vê. A audição é a mesma coisa. Quantas vezes a gente tem a nossa audição comparada com a dos animais? Principalmente o cachorro. O cachorro consegue ouvir muita coisa, sabe demais, entende coisas assim que a gente... Fala assim, como é que esse cachorro sabia disso? Antes de tudo acontecer. Às vezes a gente fala, não, o cachorro está vendo espírito, está vendo não sei o quê. Não, gente, às vezes ele está simplesmente ouvindo mais que nós. Ele está ouvindo a aproximação de uma coisa que nós ainda não conseguimos captar. E eu não estou falando de problema de audição, não. O comprimento de onda que nós conseguimos, que o nosso ouvido consegue captar e entender, ele também é apenas uma parcela de todo o espectro sonoro que existe. Então, nós não podemos dizer que tudo que a gente sabe é tudo que existe. Nós não vemos tudo que existe e nós não conseguimos também ouvir tudo que existe. Da mesma forma, nós não sentimos todos os gostos de tudo. Tem coisa que para nós não tem gosto nenhum, não significa que não existam propriedades ali que poderiam, ser sentidas de outra forma. Toque não é tudo que encosta, nós não temos contato com todo o tipo, todos os graus diferentes que a matéria consegue fazer, nós não conseguimos perceber sensorialmente ali através do tato. Então assim, nós estamos limitados. E entender que essa limitação nossa não pode se reduzir para explicar o mundo inteiro, todo o funcionamento, é uma das formas, é um dos objetivos do Espiritismo. Porque quando a gente acredita no materialismo puro e simples, que nós fomos criados por um acaso, que não tinha uma inteligência, mas que deu origem a uma inteligência, e essa inteligência nada mais é do que um emaranhado de vidas ali que vão eventualmente acabar e pronto, e é só isso e não tem mais do que isso. Às vezes falta tanta lógica numa explicação dessa, porque ela tem que partir de alguns pressupostos que a gente diria que é forçar um pouquinho a barra. E eles não conseguem se sustentar. E é para combater essas ideias que não se sustentam, que são teorias que às vezes é a vaidade que cria para que a gente não aceite o óbvio, que nós não estamos sós neste universo. Nós não somos o único planeta que tem inteligência. Existe sim um propósito maior, embora a minha intelectualidade não consiga compreendê-la da forma como ela é, porque se eu não consigo compreender, não significa que não exista. Se eu não consigo sondar e explicar, não significa que não possa existir, não possa ser uma verdade. Só que às vezes eu fico tão ofendido de não conseguir entender que eu nego. E é natural, todas as vezes que uma coisa nova surge, nós tentamos explicá-la a partir de tudo aquilo que nós conhecemos. A partir daquilo que já é sabido. Quando chega um desafio para você, primeiro você tenta fazer o quê? Utilizar tudo que você conhece, da forma como você conhece, para trazer uma solução. Mas, se você não encontra a partir daquilo ali, você tem que começar a juntar as coisas que você conhece e agregá-las em mecanismos diferentes. Então você vai começar ali a criar uma estrutura para sair daquilo ali. Então você quer abrir um pote que não está sendo aberto? Você tenta com a força ali, você tenta tirar a pressão, você tenta fazer isso. Não deu certo? Você começa a fazer combinações das coisas. Originalmente você não pensou nisso primeiro, porque primeiro você utiliza a faculdade que você já tem pronta, sem precisar de reflexão nenhuma.
Não deu certo, você começa a refletir e tentar entender mais a fundo o que aquilo pode querer representar. E aí você vai criando coisas. E a partir dali soluções vão surgindo. E a partir daquelas soluções e de como as coisas vão se manifestando, novas perguntas vão surgindo. Novos porquês vão, sendo plantados no nosso coração. E a gente começa a ter dúvidas e buscar e progredir cada vez mais. É progresso que o Espiritismo busca. Para que nós saiamos do status quo, para que nós saiamos do hoje para um amanhã bem diferente e, consequentemente, bem melhor. Só que tem uma questão interessante. O Espiritismo ele também traz uma chave para que entendamos a mensagem trazida por Jesus. Aí você vai falar, ixi, aí entra na religião mesmo. A gente tem que tirar o preconceito. Porque às vezes a gente fala de Jesus e pensa, não, lá vem com a doutrinação para poder fazer a pessoa acreditar só naquela coisa, daquele jeito. Não, gente, nós temos que parar com isso. Quando Jesus traz ensinamentos, ele não traz ensinamentos única e exclusivamente no campo da religiosidade. Ele traz ensinamentos para a vida, que pode auxiliar tudo. Tudo, tudo, tudo. Pode entrar num sistema financeiro, pode na questão hierárquica empresarial, pode estar ali também dentro dos templos religiosos, pode ser inclusive para aqueles que não têm religião, para as famílias, para o ser humano individual, para o profissional, para o pai e para a mãe. Ele traz questões universais. Na época em que ele estava aqui conosco, trazendo esses ensinamentos, não era uma sociedade que dividia tudo. Não, isso aqui é só religião, então isso aqui fica lá naquele canto. Não, a religião era parte da lei. A nossa lei hoje tem muito dos códigos que vieram a partir do entendimento religioso. A nossa lei de hoje. A nossa lei de hoje, ela traz isso. Por exemplo, não matar, artigo 121 do nosso Código Penal, o homicídio ali, que está tipificado como um crime, ele só é entendido como um crime ainda. Ele é entendido como um crime hoje, assim como ele foi entendido como um crime antes. E muito do entendimento que norteava isso era o fato de que, peraí, você tem que respeitar a vida do outro. Você não pode tirar a vida de alguém, só Deus pode. E esses entendimentos, eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo até hoje. Então, muito do que a gente tem hoje, querendo ou não, vem a partir do entendimento que é dito religioso. E religião nada mais é o que? A conexão com Deus. É a ligação que nós temos com o Criador. A ligação que nós temos com essa causa de tudo. A causa que faz com que eu exista hoje. É isso que a gente tem que ir entendendo. É isso que o Espiritismo vem mostrando. Então Jesus traz ensinamentos que são base para tudo. E elas são tidas como leis não apenas materiais, físicas, mas morais. E a gente vai ver ali, por exemplo, o trabalho como uma lei moral, que nada mais é do que a natureza se expressando. Formiguinha não está ali trabalhando dia após dia para edificar, todo o seu sisteminha de vida. As abelhinhas não estão fazendo a mesma coisa? Nós também temos que fazer. Aí você vai pensar, não, é trabalho, tem que trabalhar, acordar segunda-feira de madrugada, pegar aquele ônibus lotado. Trabalho não é só isso. Trabalho não é só ofício. O Espiritismo amplia essa visão. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, a hora que você está sentado buscando um entendimento de algo mais profundo, você está trabalhando um lado seu. Quando você coloca uma música boa e você começa a trazer conexões que encantam a sua alma, que fazem com que a contemplação brote, você está trabalhando um outro aspecto seu. Então, trabalho é muito mais do que simplesmente aquilo que a gente faz para ter uma remuneração. Entende? É mais do que isso. E a gente vem começar a entender isso. Então, o que Jesus vem explicando está muito além
do que a gente reduziu no nosso entendimento. O que o nosso preconceito às vezes passou a falar. É além disso. Solidariedade é uma lei. Nós não estamos aqui para poder ser sozinhos. Nós estamos aqui para ensinar e aprender com os outros. Em uma constante busca onde todos crescem, todos se desenvolvem, todos melhoram. O sofrimento, ele vai cessar sempre, o Espiritismo nos diz isso, a partir do arrependimento e da reparação. Do arrependimento e da reparação. Porque quando eu arrependo, o arrependimento é algo que brota de dentro. É algo que surge ali, não simplesmente verbalizado. Ah, eu arrependi. Opa, desculpa, foi sem querer. Não, é mais do que isso. É um sentimento de reconhecimento daquilo que foi feito e de entendimento de que aquilo que foi feito, da forma como foi feita, nas circunstâncias que foram feitas, poderiam ter sido diferentes. E isso provavelmente lesou alguém, ou a mim mesmo. E aí eu me arrependo disso. E eu busco a retificação, fazer com que aquilo seja transformado, fazer com que aquilo que antes não teve uma consequência positiva seja reformulado e agora tenha um bom funcionamento. Sabe aquela maquininha quando estraga? E aí você tá, toda hora que você liga ela está fazendo um barulhinho, aí você identifica aquele barulhinho, aquele problema interno, vai lá, ajusta um parafusinho, liga novamente, ela funciona perfeitamente. Aí ela foi reparada, agora ela está em pleno funcionamento, está certinha. Mais ou menos assim, a gente identifica isso e repara. Tem que ter essa vontade sincera. Porque aí quando a gente faz isso, a gente entendeu tudo. E aí o meu sofrimento, que era uma manifestação daquilo que estava ruim acontecendo, aquilo às vezes de equívoco que eu pratiquei, e quando eu percebo isso, eu falo, pronto, eu não tenho mais por que sofrer, o sofrimento cessa imediatamente, porque houve um entendimento, houve uma compreensão. E aqui eu não estou falando de dor, estou falando de sofrimento. Porque às vezes a dor ela vai acontecer por um determinado momento, mas a gente não precisa sofrer enquanto dói. Sofrer no sentido da angústia, da reclamação, né, daquela dor que faz com que a gente às vezes desacredite em tudo, de que a gente duvide de tudo, que a gente deixe de raciocinar de forma inteligente em cima das coisas. Entende? Então, a gente vai entendendo isso. Mas aí, para que as coisas fiquem mais claras, o Espiritismo traz uma perspectiva maior. Porque olha só, o seu sofrimento tem causa. E ela pode ser uma causa agora ou pode ser uma causa anterior. Exemplo, uma causa agora. Eu estou com fome, como 1 quilo de comida. Fica aquela coisa assim, empanturrada, quase morrendo. Dói, sinto mal, fica aquela coisa, aquela sensação. A causa é agora. Agora, por exemplo, uma doença que não tem uma explicação. Nasce ali junto com a criança. A criança tem aquela doença e pronto, né? Isso acontece dessa forma. Isso pode ter uma causa anterior. Como é que eu vou saber exatamente qual é a causa anterior, qual não é? Nós vamos viver da melhor forma que a gente puder para que tudo que a gente plante agora não frutifique como uma consequência negativa amanhã. Entender tudo não necessariamente significa capacidade de mudar tudo. Se nós soubéssemos de tudo que tem para ser sabido, na condição que nós estamos hoje, não faria tanta diferença e talvez ainda atrapalharia muito mais o nosso progresso. Porque o que a gente sabe que é bom, a gente não está fazendo. Para que saber ainda mais? A gente às vezes vê pessoas querendo a evolução do Espiritismo, mas nós não colocamos em prática nada do que ele falou. Às vezes a gente ainda está muito à margem de todo o entendimento do que significa esse conhecimento que nos é trazido. E a gente está brigando por causa disso. A gente quer mais e novidade.
Igual aqueles feeds do Instagram, do Facebook, né, os vídeos do YouTube, a gente quer um novo o tempo inteiro, a gente não assimilou o anterior, mas eu quero um novo. Mas o vídeo tem 5 dias, eu já não quero assistir mais, porque já está desatualizado. Não, gente, tem coisa que não é assim que funciona. As verdades eternas, elas não são verdades porque elas acabaram de ser lançadas, não. Elas são verdade apesar de qualquer outra coisa. Então, o sofrimento, nós vamos entendendo, então, que tem outras causas, que não simplesmente agora. Então, eu vou ficar atento a saber como me portar agora, para que isso seja evitado. E aí, disso decorre um entendimento que é uma das principais leis que o Espiritismo traz: a pluralidade das existências. Ou seja, eu estou aqui agora, minha mãe me deu o nome de Alexandre, eu respondo por esse nome e eu tenho, né, um conjunto de funções e atribuições. Amanhã, esse corpo não existe mais e eu vou ter progredido e eu vou estar me expressando em um outro corpo, de uma outra forma. Só assim nós conseguimos entender que a vida ela é muito mais do que a gente está percebendo. Só assim a gente consegue aparar a algumas, entre aspas, injustiças que são aparentes. Algumas coisas que fogem à nossa concepção. Se a gente nega esse entendimento de que a gente pode continuar a viver, reencarnar, a gente tem dificuldade para explicar como é que a coisa funciona. Mas só porque o Espiritismo falou, só porque os Espíritos falaram, se a gente se dedicar a aprofundar nesse entendimento e a buscar essa informação, a gente vai ver que não são só os espíritas que falam sobre isso. Embora seja falado de uma forma, com um contorno um pouco mais específico do que algumas outras doutrinas, né? Por exemplo, só para fazer um recorte, a gente não nasce, não tem a possibilidade de entender, o Espiritismo não tem esse entendimento de que a gente possa nascer em um corpo de um animal no amanhã. Por quê? Porque o animal, em um nível de consciência, de expressão da inteligência, ele está num nível inferior ao nosso. Não quer dizer que ele não preste para nada, que ele não sirva para nada, que ele não seja importante. Significa que ele é diferente. E nós, na questão de consciência, e ninguém pode dizer que não, em questão de consciência nós conseguimos nos expressar melhor. Em questão de entender a si próprio, de ter raciocínio, de solucionar problemas, nós estamos à frente. Então, não seria compatível com a justiça divina nos colocar em um nível de expressão mais elevado e logo em seguida um menos elevado. Porque nós viemos aprendendo e a gente veio colocando cada vez mais esse conjunto de conhecimentos e informações no nosso patrimônio. E aos poucos nós vamos conseguindo expressar cada vez mais isso. Aprender lá, voltar aqui e ir ali, o Espiritismo não entende dessa forma. Porque não teria uma coerência com a progressão do aprendizado. Seria uma coisa mais aleatória. Entendem? Mas há a possibilidade em outras religiões, outras filosofias, de que a vida também continua. De que a vida também é passível, né, de se manifestar em corpos diferentes e em momentos diferentes. Ótimo. Então, esse ensinamento, para ir começando a fechar, ele não é um ensinamento que sai da cabeça de uma pessoa. Não é um Kardec, né, que foi quem compila que faz esse organizado, ele não estava lá e pensou, gente, então é isso, assim, assim, não. Não sai da cabeça dele. Sai de vários locais diferentes. Um fragmento aqui, outro fragmento aqui, outro aqui, e aí eles vão ganhando um corpo à medida que a gente vai olhando para todos eles. E aí entra uma questão interessante no Espiritismo, que é a universalidade do ensino dos Espíritos. Então, se um Espírito falou, pode ser verdade, mas não significa que necessariamente é verdade. E isso faz toda a diferença,
Porque às vezes a gente fica tão escravo de uma opinião que ela pode ser até verdadeira a opinião, pode ser lícita, pode realmente ser um espírito que falou, mas pode não contemplar toda a verdade. Pode inclusive ser falsa, porque espíritos nada mais são do que seres humanos. E se hoje eu tenho um entendimento e opiniões, se eu morrer agora, eu serei um espírito com os mesmos entendimentos e opiniões. E em tudo aquilo que eu estou passível de errar agora, se eu morrer, eu também estarei passível de errar. Eu não vou ter uma iluminação completa de tudo. Então também faz muita diferença. Porque quando eu estiver pedindo um conselho para um espírito, dependendo de para qual espírito eu estou pedindo esse conselho, eu estou pedindo para um ser humano que também tem possibilidade de errar. O que tira aquele mito de que tudo que espírito fala é verdade. E aí até aquelas contradições de que, mas os espíritos, vocês ficam aí falando que espiritismo é legal, bacana, mas o espírito errou. Sim, ele errou. Por quê? Porque ele é um ser humano. Nós não estamos aqui para falar que tudo que vem de espírito é certo, mas para dizer que espíritos existem e se manifestam. E que eu posso, aprendendo isso, melhorar o meu futuro, a minha vida amanhã. Se eu entendo mais sobre a vida na qual eu estou inserido, mais eu tenho condições de tirar dele mais benefícios. Não é verdade? Eu consigo ir mais a fundo no entendimento da vida. E essa transformação faz muita diferença, porque é um entendimento que pode nos mudar a maneira não só de observar, mas de interagir com o mundo. Porque eu passo a fazer as coisas movido por um propósito diferente. E movido por esse propósito diferente, eu posso atingir resultados diferentes e ver coisas antes não imaginadas. Então, se por exemplo, o que os espíritos falaram hoje, a gente, pelo nosso raciocínio, pela nossa lógica, pelas nossas experimentações, pela ciência, descobrimos que não é daquele jeito, não foi o espiritismo que falou, foi um espírito que falou. O espiritismo, por seu entendimento de todos esses espíritos, para uma verdade maior, que busca uma realidade maior, ele está progredindo junto. Ele está se transformando. Ele não é uma coisa que ficou ali marcada, que você tem que seguir daquele jeito para o resto da existência, para todas as existências, e nunca vai poder ser mudado. Não, porque senão ele iria contra tudo aquilo que ele mesmo prega. E vai além. O ensinamento, ele podia ser dado por um homem que viesse com uma missão igual veio Moisés, igual veio Jesus, igual vieram alguns profetas bíblicos. Poderia? Poderia. Mas o que é melhor para fazer a gente entender o Espírito do que o próprio Espírito se manifestando? Então Deus entende ser melhor que aconteça da forma como aconteceu, porque nós vamos ter contato com aquilo que nós vamos acreditar, não é uma mera abstração. Tem espírito, depois que eu morro tem... Não, a pessoa está se manifestando. Ela está dando provas que não tem como a gente colher de outro lugar. Ninguém na reunião, às vezes, sabia daquela informação para falar que era um inconsciente que estava se manifestando e aquele médium estava capturando. Não, vai mais além. Vai muito além. Então, esses são alguns pontos básicos para que a gente entenda o Espiritismo de uma forma mais suave. Para que a gente navegue nesse entendimento sem preconceitos, sem criar restrições e ideias absolutas, para que a gente observe mais e colha informações das coisas como elas se apresentam, para não ficarmos restritos ali no nosso próprio entendimento, para a gente sempre ampliar. Então a gente se limpa de todo preconceito, deixa a cabeça livre e vamos pensar a respeito, vamos colher as informações, vamos questionar. Você não concorda às vezes com o entendimento que foi dado para você sobre Deus? Questiona. Não vai cair um raio na sua cabeça, porque você está buscando melhorar. A crítica pela crítica, ela é danosa, mas a crítica para buscar conhecer mais, não. Essa faz muita diferença. Essa é transformadora. Porque quando você tem uma dúvida, você tem também um movimento interno para solução.
E aí você coloca em prática tudo o que você tem para encontrar aquela solução. Então você age, você cresce, encontra aquela resposta e terá subido um degrau. Para quê? Para olhar o próximo, e o outro, e o outro, e o outro. A gente tem que parar de achar que a gente vai encontrar uma resposta. Ah, pronto, agora sim. Muitas vezes, alguns cientistas têm essa, talvez, imaturidade do entendimento mesmo. Tipo, agora a gente descobriu como é que começou o universo. Não, agora sim vai fazer tudo. Quando a gente descobriu o DNA, acabaram todas as doenças. Descobriu, né, fizeram um bom entendimento ali dos códigos do DNA, como é que ele, né, como é que funcionava, e não acabaram todas as doenças. Agora está vindo uma outra promessa de que agora sim vai. Quando a gente conseguir entender exatamente o funcionamento do cérebro nesse aspecto, a gente consegue mudar tudo. A gente vai entender e não vai mudar tudo, porque não é uma coisa que é só isso e pronto. É muita coisa, né? É muita coisa. Os espíritas, né, têm um entendimento de que o mundo, só o planeta Terra, é pequeno para tudo que existe, que Deus é muito grande para poder ter concentrado inteligência só aqui. Entende que a gente nasce, renasce, quantas vezes necessárias forem, para que nós entendamos mais o que é ser humano e fazer mais por nós mesmos. Para que nós tenhamos uma compreensão do lado do outro. Nós vamos entender as coisas, mas nós vamos entender os seres. Nós vamos entender os sentimentos. Nós vamos nos relacionar com pessoas que têm sentimentos. E esses sentimentos precisam ser valorizados. E valorizar esses sentimentos faz parte da expressão do ser humano como um filho de Deus. Porque nós seremos capazes de dar origem a coisas boas. Igual Deus é a causa primária de tudo, né? De tudo o que é bom, de tudo o que é justo. Então sempre a gente vai esbarrar, quando o mal se manifestar por nós, nessa causa, né, que cria para que o bem prevaleça. Então, quando eu faço alguma coisa que não é bem, é como se houvesse uma necessidade harmônica no universo que me pedisse a restituição, a retribuição, né, no ponto, naquilo que eu errei, para que aquilo pudesse ser refeito. Para quê? Para que as coisas entrem em harmonia. Então, tem essa questão harmônica toda. E aí, às vezes, isso eu vou sentir como sofrimento, eu vou sentir como uma angústia, eu vou sentir como um vazio, mas nada mais é do que o universo me pedindo, vai, meu filho, muda a vida, que tudo muda. Então, esses são alguns, né, não dá para falar tudo, evidentemente. Né? Nós estamos fazendo as palestras todos os domingos às 10 da manhã com o objetivo de ir caminhando no Espiritismo. Nós não estamos falando 100% do que existe. Não tem como, a gente não tem condição. Eu não sei também. Né? Eu não tenho condição de falar sobre tudo, porque eu estaria enganando quem está aqui nos ouvindo, né? Porque eu não tenho essa condição. Mas a gente está buscando pincelar das obras que Kardec trouxe, esse entendimento, para juntos nós irmos crescendo, para entender mais. As palestras, elas não têm uma ordem, mas eu tenho pensado nelas de uma certa forma onde eu posso aproveitar um pouquinho aquilo que foi falado anteriormente. Se você está assistindo agora, você não vai ficar perdido em tudo que foi dito anteriormente quando vier para a próxima palestra. Mas se sempre a gente tiver que remontar aquilo que já foi dito, a gente não consegue às vezes evoluir, porque sempre tem que reexplicar do zero, então não dá. Só que nós queremos fazer de uma forma que também fique simples. Então eu quero saber também a sua opinião, que está aí vendo, sobre como é que a gente pode ir formatando esse conhecimento a partir das dúvidas que surgirem, para que fique o mais fácil para nós compreendermos. Se eu conseguir explicar de uma forma fácil, quer dizer que eu estou entendendo também. E se a minha forma de explicar às vezes não está tão clara, pode ser que não esteja claro nem para mim ainda. E é importante que eu entenda isso para ver, falando, nossa, realmente eu estava pecando muito nesse ponto, porque eu ainda não tinha entendido ele. Uma coisa, gente, eu consegui compreender aqui e reproduzir aquilo que foi falado. Outra coisa é eu sentir de verdade o que aquele ensinamento significa e como ele pode ser aplicado. Aqui está
um dos caminhos que o Espiritismo traz. Então vamos ficar com essa informação, vamos fazer a nossa oração de hoje. E eu vou fazer a oração aqui de olho aberto, pedindo a Deus que nos abençoe, que o nosso dia possa ser um dia com um começo, um pontapé inicial ali de muito vigor, de muita força. Que todas aquelas pessoas, como a Natácia falou na oração inicial, que estão hoje doentes, acamadas, que estão precisando de auxílio, recebam uma luz de entendimento e de conforto, bem como todas as famílias. E Pai, o Senhor, que tudo entende, a despeito das nossas birras, a despeito das nossas encrencas, das nossas revoltas, nos ampara e nos dá tudo o que nós precisamos, com uma bondade que não conseguimos mensurar, embora nem sempre consigamos entender. Obrigado por tudo. Você que está aí nos assistindo, obrigado. Passe a mensagem para todas as pessoas que você achar que podem ser ajudadas, que podem entender mais e conhecendo esse corpo doutrinário, essa religião, essa filosofia espiritualista, essa nova ciência, que entendendo isso, talvez possam transformar as próprias vidas, assim como eu transformei a minha. Então, muito obrigado a todos, foi muito bom estar aqui com todos vocês, e só ver se faltou algum comentário. Nossa, gente, eu não vi os comentários aqui todos, mas teve alguma pergunta que eu perdi aqui, Nath? Não, foi só um comentário, né, da gente valorizar os pontos positivos e negativos. Tá, da valorização dos pontos. Nossa, pessoal, o formato celular aqui, aparecia às vezes só uma coisinha, eu não consegui acompanhar tudo, mas muito obrigado a todos. Vou ficar mais atento nessa questão dos comentários da próxima vez. E fiquem com Deus e até breve.